depois para a gente fazer o upload lá no canal do cursinho, né, do Lélia, no YouTube, né? Então, vem mais gente de mais queridas e queridos de Poços de Caldas. Fico muito feliz com a presença de vocês, né? Então, a apresentação, a gente vai já, inclusive, né, como aqui da Maria Luísa, que acabou de entrar, que foi minha aluna e hoje é estudante lá da Unifem, Itajubá. Então, tipo, pô, é uma plateia, sem dúvida nenhuma, assim, uma plateia ilustrada, né, gente? Estou muito feliz, estou muito contente com a participação de vocês, com o interesse, né? Então, eu vou começar fazendo essa abordagem sócio-histórica, né, a gente pode dizer assim. Depois, eu passo a palavra para a Elô, para ela complementar, trazer aí os dados e as informações sobre a Covid, né, do ponto de vista biomédico e de quem está pesquisando, certo? Então, mais uma vez aí, gente, aproveitem, tá? A única coisa que eu vou solicitar para todas e todos, né, que enquanto nós estivermos falando, para que vocês, por gentileza, mantenham os microfones desligados, tá bom? E também vamos deixar as perguntas para o final. A gente vai deixar aí no final da nossa fala, né, ao final da aula, perguntas para que vocês possam aí interagir conosco. E bora aproveitar, né, gente? Sexta-feira à noite, na pandemia, né? Não tem rolê, não tem porra nenhuma, então aproveita aí, desfruta, né? Você pode abrir aí um latão, né? Pode tomar uma taça de vinho, pode tomar um suco de laranja e aproveitar aqui com a gente, fazendo as anotações, pensando também em perguntas e aproveitando esse tempo valioso que, sem dúvida nenhuma, vai ser de extrema importância para você, minha querida e meu querido, que vai prestar o vestibular nesse ano. Perfeito? Tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, gente, justamente da minha apresentação. Por gentileza, via áudio, alguém poderia confirmar para mim se vocês estão enxergando o slide? Sim. Sim. Perfeito, gente. Muito obrigado. Valeu. Tá? Então, né, a nossa aula, que tem aí, né, um nome chique, um nome uma webinar, um webinário, né, gente, que eu soube aí desse nome essa semana, né, e o nome chique, Nossa, pessoal, já verifique se tem alguém aí com o microfone aberto, que está vindo uma microfonia para mim aqui, mas nada que atrapalhe. É você, computador, que agora vai começar a ratear? Viu, gente? E também já afirmando, quem ainda não teve aula comigo online, né? Eu tô aqui no escritório aqui de casa, e já informo que, caso apareça algum vulto, alguma coisa aparecendo aqui, fiquem despreocupados, tá? Não é um espírito, não é uma alma penada, né? Não é nada disso, pode ser provavelmente uma das minhas gatas subindo aqui e dando o ar da graça delas, tá? Então, já deixo avisado a vocês para que vocês não se assustem caso vejam alguma coisa passando por aqui, firmeza? Bem, vamos lá, então. Caso ocorra aí, caso tenhamos algum problema, vocês, por gentileza, vocês, por favor, me avisem aí via áudio, tá? Pode ser que uma hora ou outra eu tenha que interromper rapidinho aqui, porque às vezes entra
a gente tem alguma solicitação, né, para a entrada para participar da aula. Então, bem, vamos lá, pessoal. Tema aqui da nossa aula, do nosso nome chicão aqui, do nosso webinário, entre História e a Medicina, Pandemias e a Covid-19. E eu, turma, começo do fim, né? Começo com uma conclusão, porque aqui estudando, né, quando eu montei essa aula eu já dei, inclusive, lá para o pessoal de postos, aproveitei para o conteúdo para passar para vocês também. Quando eu estava montando essa aula, gente, duas coisas me vieram, assim, né? Uma, primeiro, uma questão de alívio e outra, uma preocupação. Vamos começar com a notícia boa, o alívio, pessoal. Sem dúvida nenhuma que essa situação da Covid, logo, logo a gente vai superar, né? Eu não tenho a menor dúvida de que, assim, né, em algum momento a gente vai conseguir, né, superar esse obstáculo, mas a notícia ruim é que a chance também de que nós tenhamos uma outra epidemia, pessoal, né? Seja ano que vem, não sei, daqui 5, 10 anos, 20, 30, 50, não sei, mas há essa chance também. Então, da mesma forma como a gente vai encontrar, né, uma solução para isso, a gente também vai encontrar, ou melhor, temos aí a possibilidade de novos eventos pandêmicos com o passar do tempo, certo? E por que, gente, né? Por que você... por que faça, nossa, Jeff, você já começa assim, né, cara, com esse banho de água fria, porque, turma, veja, as doenças e as epidemias, quando nós observamos, quando a gente contempla elas ao longo da história, o que a gente pode observar? Né? Que esse tipo de evento, primeiro, né, ele não foi o primeiro da história da humanidade, muito pelo contrário, né, e também, como eu disse, muito provavelmente não será a última pandemia global que nós tivemos, né, de maior alcance, foi a gripe espanhola lá no finzinho ali da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Mas por que eu falo, né, gente, que esse tipo de evento, ainda mais no contexto de um mundo cada dia mais integrado, cada vez mais conectado, doenças e epidemias como essas, elas tendem a ocorrer, ou podem, né? A gente não tem bola de cristal, não quero fazer nenhum exercício de futurologia aqui, não é? Mas doenças e epidemias, né? Eventos como esse, gente, nós temos que encará-los como um reflexo da própria organização, de como a sociedade, de como a humanidade, ela vai se organizar ao longo da história, certo? E a ocorrência, a existência, né, dessas doenças, elas vão dialogar muito, principalmente do contato, né, entre a humanidade e a natureza, né? O que a gente pode observar enquanto característica? Primeiro, vamos pegar aqui no caso mesmo da Covid-19, né? Ela foi ali, né, não foi, muito se veiculou a questão do mercado lá de Wuhan, dos mercados asiáticos, tem-se o problema do consumo da carne, mas principalmente tem-se um problema sanitário de como essa carne ela é abatida, né, de como esse animal é abatido, como ele é armazenado, e como ele se destina ao consumo, né? Mas, veja, essas doenças, ou as principais pandemias que a gente pode observar ao longo da história da humanidade, elas vão ter como berço o Velho Mundo, né? E Velho Mundo, pessoal, a gente não quer aqui restringir somente a Europa, tá? Quando eu falo de Velho Mundo, eu estou falando também de África, né? Eu estou falando do contexto mediterrâneo, né? Tendo ali como cerne, tendo como centro o mar Mediterrâneo. Então, eu vou falar de Norte da África,
eu vou falar de Oriente Médio, eu vou falar também da Europa, e também vou falar dos seus vínculos com o Extremo Oriente, certo? Com a Índia e também com a China. Então, quando eu falo de Velho Mundo, eu estou pegando essas áreas, Norte da África, estou pegando Oriente Médio, estou pegando Europa e também a Extremo Oriente. E, moçada, né, a ocorrência dessas doenças, desses eventos, eles estão muito vinculados, né, da relação entre a humanidade, né, entre a humanidade que se organiza em sociedade e a sua necessidade de alimentação, principalmente no que tange à domesticação de animais. Né? Se a gente observar ao longo da história, né, a ocorrência, o surgimento dessas doenças vai se dar sempre num contexto, né, de simbiose entre animais e entre seres humanos. Né? E por que elas vão ocorrer de forma mais categórica? Porque elas começam no Velho Mundo, pessoal. Porque, veja, principalmente na Europa, o hábito de domesticação de animais, ele foi trazido para o continente americano, em larga escala, pelos europeus. Aqui na América, né, os nossos antepassados, né, os nativos americanos, eles não tinham, era incomum ou mesmo inexistente a domesticação de animais. Vamos pegar aqui, por exemplo, os indígenas brasileiros. Né? Os indígenas brasileiros, quando da chegada dos portugueses, eles vão se organizar, né, em tribos, e também é importante destacar que, né, a organização dessa sociedade ela era seminômade. Né? Você tinha pequenas roças de batata, de mandioca, batata, mandioca, as outras civilizações americanas vão fazer o cultivo do milho, mas a domesticação de animais, aqui no caso, né, do nosso território, ela era bastante incomum ante, né, a natureza bastante frondosa. A gente não precisa domesticar animal, pessoal, por quê? Né, a natureza, de certa forma, naquele momento, ela era bastante, ela era bastante benéfica nesse aspecto. Não havia necessidade, como na Europa, que você tem um inverno rigoroso, de domesticar animal, né? E você também não tem grandes aglomerações urbanas, como a gente pode, claro, de forma relativa, né? Não estou comparando com os dias de hoje, mas o contexto vai ser muito distinto, certo? Então, o surgimento dessas doenças no contexto do Velho Mundo e também no contexto da Europa, a gente pode observar, né, por esse contato, por essa aproximação entre a humanidade, entre seres humanos e os animais. Tão raro, né, até mesmo no Brasil, era comum antigamente, nos porões das casas, as pessoas terem a criação de animal, né, por exemplo, criar porco, ou criar a galinha no fundo do quintal, né, ou ter ali 1, 2, 3 cabeças de gado. Gente, o contato com esses animais, né, vai ser também o quê? Uma troca, né, de germes, uma troca de bactérias, que em algumas situações pode, né, suscitar, pode levar a uma situação epidêmica, certo? Bem, atrelado a essa situação, esse contato aproximado da domesticação de animais que vai favorecer a ocorrência dessas doenças, nós temos também que levar em consideração as próprias condições insalubres, né, um saneamento básico bastante insuficiente. Eu acho que a gente não pode, não sei, né, se a gente pode, inclusive, contemplar essa noção de saneamento básico para a Europa ali do século XIV, quando vai estourar a peste negra, pessoal. Peste negra, por quê? Em virtude, a peste negra vai ser uma epidemia de peste bubônica. A peste bubônica, né, o rato, coitado, ele paga o pato da peste bubônica. O pessoal fala, o rato que transmite a peste bubônica, quando, na verdade, pessoal, é a pulga do rato que vai transmitir essa doença, certo? E a peste bubônica, pessoal, ela virá da onde? Ela vem da Ásia. E como é que ela chegou até a Europa? Os ratos vieram lá em ninhada, gente, vieram andando, viajando da Ásia até a Europa. Não vai ser isso o que ocorreu.
que a gente pode observar nesse momento, século XIV, moçada? Nós temos um renascimento comercial e urbano no medievo, no período medieval europeu, certo? E o contato entre a Ásia e a Europa vai ser acentuado, certo? Bem, nos navios, nos porões dos navios provenientes da Ásia, vieram também quem? Ratos, esses ratos, né, com as pulgas infectadas com a peste bubônica, certo? Rato, né, gente? Eu presumo que ninguém crie rato em casa, né? Ninguém tenha rato de estimação em casa, até porque é um bicho asqueroso, um bicho nojento, ninguém quer perto, né? E rato ele vai se desenvolver, né, gente? Ele vai procriar onde? Em condições insalubres, né? Em condições, né, no mínimo aí defasadas do ponto de vista da higiene. Então, o que a gente pode observar aqui nessa primeira epidemia que eu elenquei para poder trabalhar, a peste negra europeia, o contato entre europeus e asiáticos, né? E também aí as condições insalubres, né? E um aprofundamento desse contato também da domesticação dos animais, ela vai servir para impactar a Europa, né, turma? É importante destacar, numa população aí estimada em 50 milhões de habitantes na Europa, 20 milhões vão, a peste negra ela vai levar, né, ela vai matar 20 milhões de pessoas, 40% da população europeia. Hoje, uma peste bubônica, gente, é um negócio assim quase que impensável. Então, imagina só a condição insalubre, completamente precária de higiene que a gente podia observar na Europa desse contexto, certo? Mais uma vez, claro, enfatizando esse contato entre homens e animais. Só que, gente, né, a seleção natural vai agir e com o passar do tempo, né, essa exposição, né, e essa troca, tanto de doenças, né, dos homens, da humanidade, dos seres humanos com os animais, e dos animais com os seres humanos, o que a gente vai começar a observar? Uma imunização, tanto de homens quanto dos animais, certo? Então, a exposição a essas condições ao longo do tempo, né, aí uma exposição crônica, né, numa longa duração, ela vai ser importantíssima para imunizar os povos europeus. O problema, gente, e aí que se dá a tragédia, é justamente quando um povo imunizado, né, e muitas vezes hospedeiro de algum tipo de doença, entra em contato com o povo que não possui uma imunidade para determinadas doenças, certo? E isso vai ser vital para a invasão europeia aqui na América a partir do século XVI. Na verdade, moçada, a gente pode entender os primeiros contatos dos europeus, ou melhor, né, o domínio a invasão, né, o assassinato, né, e o extermínio do povo americano pelos europeus, a gente pode aí e muito colocar na conta das epidemias e das doenças trazidas pelo homem europeu. Então, a gente pode, inclusive, tratar a epidemia como ferramenta de dominação. Até porque, vejam, no primeiro século da colonização, no século XVI, por volta aí de 200 mil almas desembarcaram aqui na América, 200 mil europeus. Moçada, como que matematicamente, logicamente, como é que a gente consegue explicar que um contingente de 200 mil pessoas consiga, né, invadir e dominar um território que aí tinha ali por volta, né, no comecinho do século XVI, 1500, tinha entre 50 e 60 milhões de habitantes. Vejam aqui, né, se as minhas contas de historiador não tá ruim, gente, você tinha um europeu para cada 300 nativos, para cada 300 americanos. Então, como é que você explica isso, pessoal? Não vai, os europeus eles possuíam armas de fogo, ou, né, jamais considerem isso, em hipótese alguma, os europeus eles eram
mais desenvolvidos. Esse tipo de juízo de valor, ele não cabe quando a gente trabalha com essas temáticas. Gente, o que vai explicar, né, a alta mortandade dos nativos americanos vai ser justamente as doenças. Essas doenças, pessoal, né, que serão aí, né, um dos principais elementos de dominação e que vai ser bastante favorecido pela própria dinâmica, né, da ocupação do território americano pelos europeus. Se a gente considerar, né, 1492, lá no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo desembarcava lá na Isla Espanhola, hoje ali, né, que é o atual território da República Dominicana, que faz ali também a ilha, né, onde nós temos a República Dominicana e também o Haiti. Isso 1492. 1517, 1520, década de 1510, vamos colocar assim, Hernán Cortés estava desembarcando aonde? No México. Década de 1530, Fernando Pizarro estava desembarcando no Alto Peru, já estava também, né, dominando os povos incas. 1550, os espanhóis já haviam chegado lá no sul, gente, na Patagônia chilena. Então, vejam, num recorte aí que para a história é praticamente que nada, 40, 50 anos, você teve um avanço da população europeia e junto com ela o quê? As suas doenças. Doenças estas que os povos americanos não possuíam nenhum tipo de imunidade já prévia ou desenvolvida. Então, uma gripe, catapora, sarampo, né, determinadas infecções bacterianas, levava a gente, assim, ó, no estalar de dedos, 6, 7 mil almas, 6, 7 mil indivíduos. Então, é importante destacar, né, que, claro, aqui, inclusive, eu destaquei, né, no slide, que né, nos 120 primeiros anos né, da invasão europeia à América, nós tivemos aí, turma, entre 80% e 90% da população dizimada, né? Dizimada pelo trabalho compulsório, pela escravidão e principalmente pelas doenças, levando em consideração que já em 1570, 50% da população já havia sido dizimada. E, pessoal, isso aqui, assim, é tão... o que ocorreu foi tão emblemático, foi tão estrutural, é algo tão impactante, que esse genocídio promovido pelo homem europeu contra as populações nativas americanas vai ser tão impactante que não vai destruir, que não vai eliminar somente culturas autóctones aqui do continente americano. Isso também vai impactar de forma decisiva em todo o clima do planeta no século XVI. Turma, foi essa a conclusão que cientistas, que pesquisadores da University College of London chegaram e publicaram isso no comecinho do ano passado, né, porque constata-se que no século XVI, considera-se, né, como o século XVI, como sendo uma pequena era glacial, né, um momento onde a Terra ela vai esfriar. Inclusive, nos invernos ingleses, o rio Tâmisa, né, o rio que corta a cidade de Londres, ele costumava congelar, coisa que hoje é completamente, né, impensável isso acontecer. Gente, por que a Terra ela vai esfriar tanto no século XVI? Ora, simples, você vai matar aqui entre 80% e 90% de uma população que girava em torno de 50 a 60 milhões de habitantes. Turma, o que a gente vai observar? Lugares, cidades, tribos, né, campos destinados à agricultura, que outrora eram ocupados por essas pessoas, eles agora vão ser ocupados pelo quê? Pela mata. A mata vai avançar nas cidades que haviam aqui. Se a gente pegar, por exemplo, Tenochtitlán, que era a capital azteca, né, que hoje é a atual cidade do México, Tenochtitlán, pessoal, era tranquilamente uma das 10 maiores cidades do mundo no século XVI, ali na primeira década do século XVI. Então, você limpou essa cidade, você dizimou a cidade. Gente, o que a gente vai observar? O avanço da natureza sobre esses locais, sobre essas regiões, outrora ocupadas
pelos seres humanos, certo? Com vegetação, o que nós teremos lá com a questão da fotossíntese? A fotossíntese ela vai roubar, né, o gás carbônico da atmosfera. O gás carbônico, gente, ele é de fundamental importância para manter a Terra numa temperatura adequada, certo? Onde a vida ela possa prosperar. Veja, nesse contexto, quando eu tenho mais floresta, quando eu tenho mais vegetação, eu vou ter mais captura de gás carbônico. Com menos gás carbônico na atmosfera, eu vou ter o quê? Um esfriamento de todo o globo. Então, moçada, essa epidemia, e ela, enquanto instrumento de dominação, ela vai ser de fundamental importância para, inclusive, alterar o clima do globo no século XVI. Perfeito? Turma, muito se falou aí da gripe espanhola, né, que foi a última epidemia, foi a última pandemia, não foi a última pandemia, né, nós temos ainda uma pandemia de AIDS, né, que não foi solucionada, mas, né, uma epidemia de influenza, né, de gripe, semelhante à da Covid, depois ela vai esclarecer os dados aqui, viu, gente, os termos, se eu estiver falando alguma bobagem, se eu estiver falando alguma groselha, né, ela vai esclarecer, mas a última, né, e a mais letal epidemia na história da humanidade foi a chamada, foi uma epidemia de influenza, a gripe espanhola. E por que gripe espanhola, gente? Ela vai surgir lá na Espanha? Não, né? Considera-se que a gripe espanhola ela vai surgir, na verdade, nos Estados Unidos, né? E ela ganhou, né, esse adjetivo aí de espanhola porque a imprensa de Madrid ela foi a primeira a noticiar o evento. E por que a imprensa de Madrid ela foi a primeira, turma? Porque nesse contexto aqui, a gente está falando de 1918, nós estávamos no final da Primeira Guerra Mundial, a Espanha ela era território neutro, a Espanha ela não vai participar do conflito nem para o lado da Tríplice Aliança, nem para o lado da Entente, né? Então, estando neutra, a Espanha e a imprensa espanhola não estava sob censura, ela vai ser, né, a imprensa espanhola vai ser a primeira a noticiar a ocorrência dessa epidemia, né, e vai levar, então, aí o adjetivo, vai levar a classificação de gripe espanhola, né, na verdade, o bom trabalho feito pela imprensa espanhola, na verdade, vai fazer com que a gripe ganhe aí, né, o sobrenome desse país, certo? Atualmente, turma, a OMS, ela tem todo um protocolo para nomear esse tipo de evento, de pandemia e de doença. Justamente para evitar o quê? Imprecisão e estigma, certo? O Donald Trump, assim também como o presidente aqui do Brasil, Bolsonaro, e os seus, ali, o seu entorno, vão classificar o Covid, já classificaram a Covid-19, muitas vezes, como a gripe chinesa, né? Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump falou em Chinese flu, né, ou em Chinese disease, né, doença chinesa, em gripe chinesa. Hoje a OMS ela vai adotar o quê? Todo um protocolo para impedir com que haja esse tipo de indefinição e também estigma. Por quê, gente? Junto com o estigma vem também o quê? Preconceito, e vem também uma série de outros, xenofobia, né, e uma série de outros eventos indesejados, certo? Gripe espanhola, de contágio extremamente veloz, aqui no gráfico que eu trouxe para a gente poder analisar, né, a gente pode observar aí 3 ondas, né, 3 picos né, de contágio, sendo que, né, a principal onda, a maior onda, ela vai ser a segunda, né, que vai ocorrer aqui entre setembro de 1918 e novembro, né, então aí nesses 60, né, aí 90 dias a gente vai observar, né, um avanço desse pico e dessa manifestação, né, desse contágio. E é importante destacar aqui, gente, que o que chamou atenção na gripe espanhola, quando da sua ocorrência, vai ser o fato de ela não vitimar somente idosos e crianças, mas ela também vai, né, atentar contra pessoas
jovens, ela vai matar muitos jovens, né? E é interessante destacar que, primeiro, né, ela vai matar tanta gente por quê? Porque nós não tínhamos antibióticos. No caso, os antibióticos, eles seriam fundamentais para combater, né, a pneumonia bacteriana, que era o caso, né, que era a reação mais grave a essa infecção, né? E também, gente, é importante destacar que nesse contexto aqui, né, as ciências médicas, de certa forma, elas ainda engatinhavam. Você tinha, por exemplo, a definição do que era um vírus em 1918? Não, não nada. Né? Não havia essa percepção. Né? A estrutura do vírus e tudo mais, né, como nós o conhecemos, ela vai ser demonstrada somente nos anos de 1930. Né? Então, nesse caso, uma gripe que, né, como foi posto, como foi colocado aqui, uma gripe grave, severa, que em muitos casos levava para uma pneumonia viral e, né, já o corpo baleado, né, combalido, com as defesas bastante comprometidas, havia, né, um caso mais grave de pneumonia bacteriana que vai, né, aí provocar a morte de milhões de pessoas, certo? E muitas vezes é interessante também destacar que a própria resposta do organismo, a própria resposta imunológica do organismo à doença, ela também terminava por agravar ainda mais a situação do Brasil, certo? Gente, o Brasil, né, que nesse... não, ainda mais a situação do paciente, gente, me desculpe. Que eu já ia fazer o link para falar dos próximos slides, para falar do impacto disso do Brasil, porque eu lembrei, na verdade, do funk, né, pessoal? Vocês já escutaram o funk da Covid-19? Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Gente, é isso, gente. Eu acho que essa é a definição, né, clássica para do brasileiro para essa epidemia. Bactéria, que nem é uma doença viral, né, como ela vai nos mostrar, a bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Gente, o Brasil é tão Brasil nessas horas que a gripe espanhola ela vai chegar aqui em nosso país quando justamente na segunda onda, no pico mais grave de infecção da gripe espanhola. Isso vai ser muito favorecido em virtude do final da Primeira Guerra Mundial. Por que a gripe espanhola também vai matar tanta gente, turma? Justamente em virtude do fluxo migratório extremamente elevado. Né? Nós tínhamos o deslocamento de tropas ainda ao redor do globo e soldados que vieram, né, que passaram pela África e depois vieram aqui para o Brasil, vão trazer consigo a doença. Nesse contexto aqui, turma, é importante destacar que, né, no imaginário popular, acreditou-se, inclusive, que a gripe espanhola ela era uma arma de guerra promovida, né, construída pelos alemães. A Primeira Guerra Mundial, ela vai aí nos fornecer, ela vai ser extremamente impactante pelo papel da ciência e da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, em 1914, os generais de guerra, quando começou a guerra, os generais, pessoal, eles ainda percorriam os campos a cavalo. Ao final da guerra, você tinha o quê? Gás lacrimogênio, você tinha gás mostarda, você já tinha tanque de guerra, você já tinha aviação militar. Então, em 4 anos, você teve um boom, você teve um avanço significativo da ciência e tecnologia voltado para a destruição. Ora, se a ciência e tecnologia ela foi tão importante, tão fundamental assim para o conflito, por que ela não seria capaz de criar uma doença? Claro, né? Isso não ocorreu, mas é importante a gente destacar, né, como isso movimentou também o imaginário da população, até porque tem muito de crendice. Hoje, turma, vocês podem pensar, nossa, mas o pessoal daquela época, porra, os caras eram muito ignorantes, né? Os caras eram muito estúpidos, né? Porra, acreditar que os alemães, que foi uma arma de guerra alemã, gente, daqui a 50 anos vão estar falando mesmo da gente, falando que pingar limão na água morna e tomar mata o coronavírus da garganta, a cloroquina, certo?
nós somos a vergonha do amanhã, certo, gente? E isso aí é um ciclo, né, de eterno, que jamais vai se interromper. Mas no Brasil, ela vai chegar, então, a gripe espanhola, né, em setembro de 1918. E é importante destacar, turma, que aqui no Brasil ela vai, né, levar de mortes notificadas 30 mil pessoas. 30 mil pessoas num universo de 30 milhões de habitantes. Então, a gripe espanhola no Brasil ela vai matar 0,1% da população. É muita gente, cara. É muita gente. Hoje, no Brasil, para que a gente alcançasse, né, essa mesma taxa de letalidade de 0,1% da população, a gente teria que ter por volta de uns 250, 0,11, na verdade, 250 mil mortes. É muita gente, pessoal, muita gente, se fosse hoje, né? E aqui eu trouxe, inclusive, né, um relato do Nelson Rodrigues, né, um dos grandes jornalistas, dos grandes cronistas do século XX, que foi testemunha ocular do ocorrido no Rio de Janeiro, né, e ele traz um relato desse evento, né, que eu, inclusive, vou ler com vocês. O sujeito morria nos lugares mais impróprios e insuspeitados, na varanda, na janela, na calçada, na esquina, no botequim. Muitos caíam rente ao meio-fio, com a cara enfiada no ralo, e ficavam lá, estendidos, não como mortos, mas como bêbados. Ninguém os chorava, ninguém. Nem um vira-latas vinha lambê-los. Era como se o cadáver não tivesse nem mãe, nem pai, nem amigo, nem vizinho, nem ao menos inimigo. Turma, quando a gente pôde observar ali, por exemplo, né, a ocorrência das valas comuns em Manaus, quando eu li isso aqui, me veio à mente aquilo, né? Mesmo num contexto assim, de tamanha dor, você não consegue, né, nem dar um velório digno para a pessoa e para a família, né? Bem, para a gente fechar aqui, moçada, né, algumas conclusões, né, e pontos, né, o que é a peste negra, o que as epidemias trazidas pelo homem europeu aqui para a América, o que é a gripe espanhola, onde é que elas se tocam, né? Quais são as intersecções aí? Quais são os contatos entre esses desastres, gente? E principalmente desses desastres com a Covid-19. Pode pensar, nossa, Jeff, mas é tudo isso, né? A Covid-19 é um desastre. Vamos lá para a definição que a Cruz Vermelha dá para desastre. Um episódio súbito calamitoso que afeta e prejudica o funcionamento de uma comunidade ou sociedade e que provoca perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais acima das capacidades de resposta daquela comunidade ou sociedade, lançando mão de seus próprios recursos. Para vocês aí, moçada, que estão na faculdade, para vocês que vão começar a faculdade, né, preparem-se, estejam, né, firmes, conscientes do que vocês querem, porque eu não tenho a menor dúvida de que o início da vida profissional de vocês vai ser extremamente desafiador. Sempre é, né? Mas ainda está muito em aberto, né? Mesmo com a descoberta da vacina, a coisa não vai se dar assim de forma tão... vai chegar como a vacina, né? Na torneira? Não, há todo um protocolo, há toda enfim, há toda uma situação a ser atendida, né? No que tange a isso. Então, prepare-se, viu, gente? Porque é um desastre que a gente está vivendo, né? Muitos já me perguntaram, sendo professor de história, nossa, como é que é viver a história, né, gente? Estamos vivendo a história, gente. E estamos vendo que viver a história é uma merda, não é mesmo? É uma bosta, cara. Não é legal viver a história. É legal ensinar, é legal falar de história, viver não é legal, não, tá? Venha lá, ó. Turma, quais são, então, aí, né, as conclusões, né, os pontos de intersecção, que, inclusive, você pode isso aqui maquinar, matutar para usar lá no seu repertório de redação. Que, moçada, o contato entre grupos distintos e a intensificação da interação humana são fatores comuns na história das grandes epidemias. Por isso que eu falei que a gente vai se livrar dessa, mas que outras também poderão vir. Por quê? Justamente em virtude da própria característica, da própria dinâmica desses eventos, né? Eles são fomentados, eles se desenvolvem justamente no contato entre grupos distintos
e na intensificação da interação humana, gente, né? Só se cada um vivesse isolado, né? Cada grupo vivesse isolado, mas não é a realidade a qual a gente está inserido no século XXI, certo? Então, vejam, as pandemias e as doenças, no olhar histórico, elas são, a ocorrência delas vai se dar, né, inerente à própria mobilidade demonstrada pela humanidade ao longo da história. E se a gente observar aqui, em relação ao século XIX e também, ao século XXI e a Covid, nós temos uma intensa globalização, uma integração global cada vez maior, um intenso fluxo aéreo, o mundo está cada vez menor, eu quero dizer, né, que as distâncias estão cada vez mais curtas, e isso, sem dúvida nenhuma, esse contato, a facilidade do contato foi de fundamental importância, né, para o avanço da doença por todo o globo, certo? É importante também destacar, gente, que a forma como se deu o contágio na China vai dialogar muito com a degradação do meio ambiente, do avanço da humanidade, do ser humano sobre regiões de natureza ainda, né, intocada, onde nós temos ali, né, a existência de animais silvestres. Então, o contato do ser humano e a destruição da natureza também, né, e o contato violento, né, da humanidade com a fauna também favorece, né, a ocorrência desses eventos e, principalmente, gente, né, qual que vai ser aí, né, a principal, ou uma das principais características que a gente pode observar nesses eventos ao longo da história, como a ciência, como os cientistas, eles são de fundamental importância para que a gente descubra a doença, para que a gente, melhor, entenda a doença e descubra a cura, bem como a sua dinâmica, certo? As ciências médicas, gente, ao desenvolvimento de vacinas e de penicilinas, enfim, né, de antibióticos ao longo do século XX, vai ser de fundamental importância, né, para o combate a epidemias que outrora levavam aí milhares de pessoas, né? Importante destacar, mais uma vez, para a gente reforçar o papel do cientista e a gente dar ouvido para eles, certo? Não somente para eles, mas é importante destacar, gente, que no Brasil, quem é que está pesquisando a Covid, quem é que está estudando esse tipo de doença é a universidade pública, são os institutos públicos de pesquisa, e nós temos que dar graças também ao SUS. Se nós não tivéssemos um negócio chamado Sistema Único de Saúde, pode crer, certo, que a nossa situação ela estaria ainda mais grave, né? Então, a cloroquina, vamos testar, vamos ver se dá certo, se não dá. Gente, qual é a voz da ciência nisso? Ciência não é opinião, ciência é aquilo que é construído com método, com experimentação, e é aquilo que é validado entre a comunidade científica, certo? Então, fica aqui, né, por fim, já fazendo esse gancho, para Eloá, que vai trazer ela que já está à flor da pele, trabalhando nesse aspecto da ciência, certo? Gente, eu, então, termino a minha parte por aqui, né, e passo a palavra à minha querida e maravilhosa comadre Eloá. Boa noite, tudo bom? Bem, eu sou a querida e maravilhosa Eloá, comadre do Polegar. Do Jefferson, né? Estamos num ambiente acadêmico. Oi. Deixa eu só... Não estamos num ambiente acadêmico, não. Não, eu vou chamar de Polegar, porque assim... Não, pode me chamar de... É verdade, gente, porque para você eu sou Jefferson, eu sou Jeff, né, cara? Mas pro pessoal de Assis eu sou Polegar, então, e a Eloá me chama de Polegar, ela, o filho dela, enfim, todos lá em São Paulo me chamam de Polegar, então me chame de Polegar à vontade, viu, Elô? Então tá bom, Polegar, obrigada. Muito obrigada pelas apresentações. Então, como ele disse antes da fala dele, eu sou biomédica e faço meu mestrado na Unifesp, ali na Escola Paulista de Medicina. A priori, eu comecei o mestrado estudando sepse, porém, vista essa pandemia, nós mudamos a pergunta do meu mestrado para a Covid. Por quê? Porque é uma doença nova e a gente precisa de dados e de informações e de descrever. Então, o mundo inteiro
né, está voltado em descrever um pedacinho dessa doença. Giuseppe, que apareceu por aqui também, ele é do mesmo laboratório que eu, também fez uma segunda pergunta dentro do pós-doutorado dele para poder responder algumas questões sobre Covid. Então, dentro do meu mestrado, eu trabalho com funções celulares no Covid. Hoje eu preparei uma aula bem tranquila, mais um bate-papo. Vocês podem fazer, eu vou deixar fazer pergunta no final, pode perguntar sobre tudo, qualquer dúvida. Eu acho que esse é o momento de esclarecer, né, e derrubar fake news e afins, certo? Vocês estão vendo? Pode responder para mim se vocês estão vendo a tela? Não, Eloá. Não? Peraí que eu sou péssima ainda nessas coisas, bem antiga. Pronto, e agora? Apresentar agora, você vai no apresentar agora. Aí, foi. Foi, demorou. Então eu vou começar. Pronto. Então eu dividi a minha fala nesses pontos, né? O que é um vírus, o coronavírus, como eu me infecto, os sinais, os sintomas, a prevenção e se tem tratamento, se tem alguma cura milagrosa, o que fazer, né? Depois de infectado. Então, o que é um vírus? O vírus ele vem da palavra latim que quer dizer veneno. Os vírus eles são parasitos intracelulares obrigatórios. Tá, Eló, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o vírus ele só sobrevive se ele estiver dentro de uma célula. Mas por que isso? Porque ele não tem, sozinho, ele não tem maquinaria para conseguir se reproduzir e sobreviver fora de uma outra célula. Então, a gente tem vírus que infectam plantas, animais, bactérias, mamíferos, aves. Os vírus, geralmente, eles são bem específicos às suas espécies. Porém, como o colega disse muito bem na aula dele, devido a essas interações humanos e outras espécies, eles conseguem evoluir e criar meios para parasitar as nossas células. Então, eu vou falar um pouco como é a estrutura viral do vírus. Ele é tecnicamente simples, né? Mas ainda é muito complicado para a ciência, né? Saber realmente os mecanismos, como isso acontece, como alguns vírus são tão virulento como o coronavírus, o que acontece, enquanto outros não. Então, o vírus ele é basicamente produzido, ele é composto de 3 estruturas. O ácido nucleico, que o ácido nucleico é o DNA ou o RNA. Lembra das nossas células, as células eucariontes? Elas têm DNA e RNA. O vírus ele tem um ou outro, ele não tem os dois. O capsídeo, que é um revestimento proteico que protege o ácido nucleico, e alguns vírus têm um envelope que ainda protege esse capsídeo. Então, aqui eu trouxe 2 imagens de 2 vírus. O primeiro é o vírus da influenza A, o da gripe espanhola, que ele tem o ácido nucleico, o capsídeo, protegendo o ácido nucleico, e, além disso, ele ainda tem um envelope com esses espículos que ajudam ele a aderir. Além disso, e também trouxe o vírus do ebola, que ele é um vírus com ácido nucleico, o capsômero, que é o que compõe o capsídeo, e ele não tem envelope. Então, são 2 vírus com a mesma estrutura, porém só um envelope que diferencia. Elô, mas e o coronavírus? Como ele é? O coronavírus, ele é da família viral Coronaviridae, e ele não é o primeiro coronavírus. A gente já tem 7 coronavírus conhecidos. Alguns pesquisadores, algumas correntes de pesquisas, dizem que algumas pessoas já são imunes ao coronavírus por ter tido contato prévio com esses outros coronavírus com outros coronavírus. Porém, isso ainda está em andamento, né? Então, o vírus, a origem desse vírus, não foi criado em laboratório, não foi
complô comunista da China para quebrar a bolsa de valores dos Estados Unidos, depois vender vacina, nada disso. Ele pode ser de duas origens, ou dos morcegos ou do pangolim. O Polegar, durante a aula dele, ele estava falando dessa questão dos animais silvestres, o contato com os humanos e tal, né, e se alimentar desses animais, a falta de saneamento na estocagem, no preparo desses alimentos. O pangolim, ele é um animal que ele é muito, lá na China, ele é muito contrabandeado, porque essas escamas do pangolim, eles acreditam ter propriedades medicinais, né? Então, o animal, além de ser bastante contrabandeado, sair do seu habitat natural, ele ainda usam as escamas como um produto medicinal e tal. Esses dados que eu trouxe, eu peguei hoje, 19h20, no site do John Hopkins, e ele vem falando o quê? Como esse vírus, ele já atingiu 12.389.660 pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 1.755 infectados para mais e mais de 69 mil mortes. Já tinha notícia subindo mais tarde que a gente já ultrapassou as 70 mil mortes. Então, é um número bem grande de mortes. E como é esse coronavírus? Como funciona? Qual é a estrutura dele? Então, lembra que eu falei lá no começo que os vírus eles têm o ácido nucleico, capsídeo e alguns têm envelope. O coronavírus ele tem aqui o ácido nucleico, ele tem capsídeo, tem envelope e essas glicoproteínas que são os espículos que ajudam eles a se fixar nas estruturas, né? Então você vai lá, dá uma espirrada, passa no teclado do computador e depois vem seu amiguinho, usa o seu computador, põe a mão no olho, tá aí, você se infectou com o coronavírus. Então, aí eu achei muito interessante, antes de entrar em como se infectar e tal, durante a fala do Polegar, ele trouxe a pandemia como forma de genocídio. Então, já que a gente está falando disso entre nós aqui, meros mortais, sem grandes recursos, vocês acham a pandemia como forma de genocídio? Né? Uma das notícias que eu vi aqui da Folha agora, entre os casos identificados de Covid-19, se mostra mais mortífera entre os negros no Brasil. Esse dado, antes de eu continuar a minha apresentação, eu quero que vocês guardem e fixem para a gente discutir depois, ao final da apresentação. Né? Lembrar da fala do Polegar sobre a pandemia como forma de genocídio e essa notícia para a gente conversar depois no final da apresentação. Então, continuando. Mas como eu vou me prevenir desse coronavírus tão poderoso? Eu trouxe esse cartaz da Fiocruz. A Fiocruz ela tem um site muito bom, onde tem muitas explicações, perguntas e respostas. É muito completo, é muito legal. Então, como ele é transmitido? Por espirro, catarro, gotículas de saliva, aperto de mão, beijo e abraço. E quais são os sintomas? Você pode ou não ter febre, de entre 37 a 40 graus, a tosse seca e dificuldade de respirar. Esses são os sintomas. Lembrando que muita gente é assintomática. Ela tem o vírus e ela não apresenta sintomas. Aí você me fala, vamos abrir o comércio? Ah, legal, vamos abrir o comércio. Então eu compro um termômetrozinho e fico na testa de todo mundo que vai entrar no meu comércio. Tá, a pessoa é assintomática. E aí? Adianta aquele termômetro? Não adianta. Porque se ela é assintomática, ela espirrou, ela deixou gotículas de saliva dela cair naquele ambiente. Veio outra pessoa, tocou ali, levou a mão à boca, aos olhos. A pessoa se contaminou. E essa pessoa pode apresentar sintomas e pode até chegar a falecer. Então, essas medidas de precaução que a gente vê agora para incentivar a gente a frequentar o comércio e tal, a gente tem que se cuidar, né, e se precaver, né, lembrar da pandemia como forma de genocídio, né. Eu me incluo, nós que moramos em regiões periféricas e tal, a gente tem que ficar de olho aberto nessas formas, né, que existem de nos empurrar
para a morte, que pode ser cruel um modo de falar, mas é a realidade. Então, né, não é hora de frequentar o bar. Ah, mas tá todo mundo medindo febre. Ah, mas nem todo mundo tem febre. Tem uma galera que é assintomático transmite. É uma arma biológica bípede andando por aí. Tá, Eloá, mas então como eu vou me prevenir? Se eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Então lavar bem as mãos com água e sabão. Água e sabão é o principal. Por quê? Porque o coronavírus tem essa cápsula, esse envelope. Isso daqui é composto de quê? Lipídio. Lipídio é o quê? Lipídio é gordura. E o que quebra a gordura? O que a gente usa para lavar a louça? Detergente, para tirar a gordura de panela. Detergente, sabão de coco. Quando sua mão está engordurada, você faz o quê? Lava com sabão. Então, por isso, lavar com água e sabão é o principal. Lavar bem as mãos com água e sabão. No caso de você não ter a água e o sabão disponível, aí sim você usa o álcool gel. Mas a principal coisa, vou falar milhões de vezes, é água e sabão. Sempre que você for espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz, né? Porque tem a galera que usa máscara, mas vai tossir e abaixa a máscara, tosse e sobe a máscara de novo. Não é para fazer isso. Não adianta você tirar a máscara para tossir. Não compartilhar objetos. A gente tem cultura de compartilhar, né? Empresta, toma cerveja no mesmo copo, compartilha batom e não sei o quê. Não pode. Não pode. O que é meu, o que é seu. Sem compartilhar, me dá um pedaço, não. Manter os ambientes ventilados, abertos sempre, e evitar aglomerações. Que eu acho que é o mais difícil, porque nós somos animais sociáveis, né? E é difícil para todo mundo que está convivendo nessa pandemia. E a prevenção. Além das mãos, eu quis trazer essa parte das máscaras, né? Porque no começo ela foi muito controversa, né? Aquela corrente use máscaras, aquela corrente não use máscaras, mas hoje temos que usar máscara, ficou estabelecido isso. Toda doença que é nova, nós cientistas, a gente vai experimentando e vendo qual é o andar da doença, como ela se desenha, para poder ir tomando as nossas precauções, né? E atitudes, né? Então a máscara agora ela é importante. Assim, eu também trouxe esse folheto da Fiocruz. Ela é eficiente, né? Ela não é complexa para você poder fazer uma em casa, só que eles destacam que ela não fornece total proteção. Porque o quê? Porque o vírus é minúsculo. E o tecido, ele tem, né, furos, que pode passar o vírus, mas ela minimiza, né? Se você, as suas gotículas, quando a gente vai falando, né, minimiza essa expulsão de gotículas durante a fala, ela vai parar ali como uma barreira mecânica. Então, é uma forma mecânica de se prevenir. Mas a gente não pode ter essa falsa segurança que as máscaras causam, né? Ao invés de gente falar assim, eu vou no rolê. Eu tô levando máscara e álcool gel. E daí? Sabe? Você tá se expondo do mesmo jeito, né? Ela é uma das coisas para prevenção, mas a melhor prevenção ainda, qualquer cientista sério vai te falar, é o isolamento. 2 metros de distância das pessoas. Então não adianta ir no rolê, no fluxo, no shopping, no bar, em qualquer lugar de máscara. É tentar ficar o possível isolado, né? Mas aí eu tenho que pegar o ônibus cheio, o metrô cheio. Eu sei, eu também tenho. Então a gente tem que se policiar muito, né? Porque é aquela coisa. Eu pego aqui andando de metrô, aí eu coço o olho porque o rímel tá caindo e atuço e tá com a mão aqui de novo. A gente tem que se policiar para a gente que tem necessidade de sair na rua, não se contaminar e nos manter vivos. E agora vocês me perguntam, e a vacina, né? Tem vacina, sim, eu tenho esperança, eu creio que até o ano que vem, assim, meados do ano que vem, a gente vai ter alguma vacina segura. Só que assim, né? O vírus é mais rápido que a ciência, às vezes, né? Então a gente está se esforçando ao máximo, vários institutos, para criar essa vacina. E é como o Polegar disse, né? Como vai ser feita essa vacina? Como vai ser a distribuição dessa vacina, né? A gente não vai abrir a torneira e vai ter vacina lá para a gente beber.
Então, eu trouxe as principais vacinas agora, né, que estão em fase pré-clínica, né, e que são as mais promissoras, possivelmente. A primeira é do Instituto de Pesquisa em Saúde Kaiser, em Seattle, nos Estados Unidos. Ela é uma vacina de RNA. O que é uma vacina de RNA, Eloá? Ele vai pegar um pedacinho do RNA do vírus, lembra que eu disse lá no começo? O coronavírus, ele tem o ácido nucleico dele é RNA. Então, ele pega um pedaço desse RNA para formular a vacina, né? Tem essa outra vacina, que é da China, que ela é uma vacina do modelo adenovírus modificado. Adenovírus é um outro tipo de vírus, né? Então, você modifica ele com alguns traços genéticos do coronavírus e formula a vacina. Tem vacina nossa aqui da Universidade Pública de São Paulo, que o Instituto do Coração, ele é vinculado à USP, né? Ele é da USP. A pós-graduação lá é toda da Faculdade de Medicina da USP, que é essa vacina de VLP, que é do inglês, que é partículas semelhantes aos vírus. São partículas sintéticas semelhantes ao vírus, ao qual eles vão formular a vacina a partir daí. Tem a vacina da Fiocruz, que também é pública, lá de Minas Gerais, que é o vírus da gripe modificado. E por último, olha, eu não pus aqui, tem a vacina de Oxford, que está sendo testada aqui pela Unifesp, que eu, Eloá, né, no meu infinito conhecimento, penso que vai ser uma das primeiras a saírem, porque ela já está em fase de testes em humanos, né? Então, as pessoas já podem se candidatar para tomar vacina, pessoas que não tiveram coronavírus, pessoas que não estão grávidas, podem entrar no site da Unifesp e procurar as informações, me procurar que eu posso passar, né? Sobre como ser voluntário a testar essa vacina. Ela está em teste aqui em São Paulo, está em teste no Rio de Janeiro também. E por fim, né, as perguntas que não querem calar. Mas e a cloroquina? E a ivermectina? O vírus foi criado no laboratório? Primeiro, cloroquina. Não, cloroquina não deve ser tomado de forma profilática. Não deve ser tomada para tratamento do vírus, né? Como que surgiu esse mito da cloroquina? Houve uma pesquisa in vitro, né, sobre... mas o que é uma pesquisa in vitro? Uma pesquisa in vitro é quando você pega células, coloca numa placa de Petri, cultiva essas células e infecta essas células com vírus. E aí você põe a cloroquina lá. E aí os cientistas viram que a cloroquina estava combatendo o vírus nessa placa de Petri, né? E não uma placa de Petri. Vocês pensam o corpo humano inteiro. A gente tem coração, fígado, pulmão, todo mundo se conversando, várias células. Então não é uma placa de vidro, é uma plaquinha de vidro com célula. Quando foi para os testes em humanos, não se viu tanto resultado. Então a cloroquina não é um remédio, não é a cura, não é tratamento. Então, mas assim, presidentes de grandes países, como Trump e Bolsonaro, divulgaram que a cloroquina é tratamento e a população realmente caiu nessa história, né? E é um erro, né? Porque não é um tratamento e pode haver efeitos colaterais. Aí você pergunta assim, mas Eloá, mas tem gente que tem doença e toma cloroquina. Sim. Eu vou trazer um exemplo sensacional que eu vi uma pesquisadora, uma bióloga falando. Assim, aspirina. Aspirina, ela é ótima, você toma aspirina para tudo. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo aspirina, né? Eu tô com uma dorzinha no corpo, eu vou lá e tomo uma aspirina. Sensacional. A gente pode tomar aspirina para dengue? Não, a gente não pode tomar aspirina para dengue, né? E ninguém questiona isso, né? Eu tô com dengue, vou tomar aspirina porque a aspirina faz bem para dor de cabeça. Não, você não toma aspirina e acabou, né? Então a cloroquina é isso, ela é um tratamento para certas doenças, mas para o Covid-19, não. A ivermectina. A ivermectina cai na mesma história da cloroquina. Um experimento in vitro, falado, nossa, legal. Mas e em vivo, no ser humano? As doses que o ser humano teria que tomar de ivermectina para poder ter algum efeito contra o vírus seriam autérrimas, da gente ficar intoxicado e acabar com o fígado por ivermectina. Então não adianta. Ivermectina vai matar piolho, vai matar
lombriga, verme, não é para matar coronavírus. Então isso é fake news, né? Não é, eu vi no WhatsApp, vou tomar ivermectina de maneira profilática, não. E quem já tomou ivermectina alguma vez na vida, vocês percebam que o tratamento são 2 comprimidos. E acabou. Ou seja, não é um remédio para você tomar 7 dias seguidos, 15 dias, 20 dias, né? Porque ele é tóxico. E a última pergunta que eu já respondi, Polegar respondeu, o vírus foi criado no laboratório? Não, não foi criado no laboratório. Há artigos científicos já esclarecendo isso. Não há como se manipular, não tem como o vírus ter escapado de um laboratório que estuda outros tipos de coronavírus e mutou esse vírus para ser um supervírus infectante e favorecer a China economicamente para cair a bolsa e depois a China vender vacina. Não, ele não foi criado no laboratório. Ele é selvagem, ele vem da natureza mesmo. Então é isso. Eu deixo abertas as perguntas, né? O que vocês quiserem perguntar, né? E eu trouxe essa mensagem para vocês que estão no cursinho, né? Que é de um rap que eu gosto muito, que fala assim: da faculdade arrombamos as portas sem consentimento. Diploma é um pedaço de papel que diz que você seguiu as regras. Ele deve diminuir distâncias, mas não te tira da floresta. Então, boa sorte, né? E quem conseguir entrar na faculdade algum dia, né? A gente sempre tem isso na cabeça. A gente entrou na faculdade, a gente está lá. Mas ele ainda não ele deve diminuir distâncias. Mas será que essas distâncias estão diminuídas? E será que a gente sai, né, da floresta por ter um diploma universitário? Então é isso. Bem, pô, Elô, porra, eu tô assim, eu tô estupefato, né, pela sua... eu falei muito rápido, porque eu sou acelerada. Não, porra, ficou demais. Eu acho que só o fato de você vir aqui contribuir, né, enfim, com o olhar do cientista, da cientista, no caso, eu acho que foi aí extremamente valioso, valeu mesmo, tá? E eu acho que, assim, fazendo um breve comentário com relação a essa questão da cloroquina e tudo mais, é importante porque a gente também tem a oportunidade, a gente sendo cientista, né? Aqui, é verdade, queria agradecer. Ó, chegamos a 27 pessoas. Oh. Eu brinquei hoje com a Rebeca, né, que é a coordenadora do cursinho, e falou: se a gente bater 25, meu, tá bom demais, tá bom pra caralho. E, porra, também agradecer a Unicamp, que eu estou usando a conta da Unicamp ainda. A Unicamp não me descredenciou, então eu estou usando a conta da Unicamp aqui para usar o Google Meet. Então, Unicamp, se alguém estiver aí, não sei, espionando eu aí, ó, entendeu? Valeu, obrigado por essa conta maravilhosa, né, infinita de armazenamento. Ó, mas é importante esse momento para a gente esclarecer como é que funciona a ciência, né? Que a ciência ela não é uma questão pura e simplesmente de opinião, não é aquilo que eu acredito, é o que eu brinco. Falou, você pode acreditar quanto você quiser que a Terra é plana, não vai alterar em absolutamente nada o fato dela ser redonda, né? Por quê? Foi o que a ciência construiu, foi o que a ciência estabeleceu enquanto consenso, enquanto prova empírica, né? Então, acho que a gente tem mais... Gente, travou? Não? Ah, tá. Eu acho que a gente tem mais do que... elementos, né, e fatos para poder comprovar. E, lamentavelmente, né, acho que, porque o problema é quando você fala desse aspecto de cloroquina, é diferente, por exemplo, quando você tem um presidente, né, que toma cloroquina, mas faz 2 testes cardíacos por dia, para ver se está tudo bem lá com o coração dele e tal, se não tá, aí é moleza, né, cara, aí é sossegado, né, mas, pessoal, para quem está nos acompanhando aí, né, os meus queridos alunos do Lério, os meus queridos alunos
de Poços. Eu vou, agora a gente vai abrir para pergunta. Só para a coisa ficar mais ou menos organizada, eu vou pedir para que vocês manifestem as perguntas de vocês pelo chat, tá bom? Que vocês manifestem só para não ter assim, o perigo de um atropelar o outro e tudo mais. Então, quem quiser fazer pergunta, faz pergunta e deixa eu ver aqui. Tinha pergunta? Da Duda. Mas antes de responder essa pergunta aqui, Elô, eu também te trouxe aqui porque o nosso cursinho, né, o Lélia, ele é um cursinho popular, né? A gente tem aí muito orgulho de trabalhar com ele, porque a gente atende, né, a muitas alunas e alunos como a gente, né, cara? Né, apesar de, né, a gente se conhecer faz muito tempo e a gente tudo vem de quebrada, a gente vem de família, né, da pobreza, mas eu ainda tenho uma questão que eu não sofro apartheid da cor, né, cara? Né? Ninguém me para na rua de noite, né? A polícia não me para na rua, não me dá enquadro. Então, aqui antes da gente, eu também trouxe, como a gente está falando, para pessoas também com esse perfil, eu gostaria de que você, Lô, compartilhasse um pouco com a gente da sua experiência dentro da universidade, né, sendo mulher, sendo preta e também tendo essa postura né, ativa, né, e não a passivada, assertiva, né? Como é que você enxerga, assim, falando para os nossos futuros universitários, né, para as nossas alunas, para os nossos alunos pretas e pretos, o que eles vão encontrar na universidade pública no Brasil, no que tange a recepção do negro e também a questão de racismo? Então, primeiro eu vou falar, eu quero falar que eu tô com, tem duas pessoas aqui, o Leon e a Michelle, que são amigos meus aqui do bairro, e a gente tá, no momento, devido a problemas pessoais, eu dei uma pausa, mas eu convidei eles pra gente poder criar o nosso cursinho popular aqui no bairro, que não tem, né, que eu acho que é o meu momento de devolver para a comunidade tudo aquilo que eu usufruí, né, e eu acho que chega uma hora que a gente tem que devolver. Aí você me perguntou o que a gente vai, o que uma pessoa negra encontra na universidade. A universidade, ela é assim, ela é embranquecedora. É isso que a universidade ela faz com a gente. Ela vai te seduzir, né, com os intelectuais brancos, com a cultura branca, e você vai esquecendo um pouco das suas raízes, né? Você vai lutar de uma maneira branca. Mas o que é lutar de uma maneira branca? Você vai estar lutando através sempre colocar, às vezes colocando a questão racial como em segundo lugar. Que às vezes eu entro em discussão com o Polegar, que eu falo, não, raça vem antes do social, e a raça também vem antes do gênero. E ele fica meio assim, eu falo assim, pra gente que é preto, esquerda e direita, ambos são racistas com a gente. Os dois nos usam como totem, né? E a universidade, muitas vezes, dependendo do curso que você tá e tal, ela vai te levando para esse lado mais embranquecedor. Então, por exemplo, quando eu fiz história, o que me foi apresentado? Você se destaca, você volta às suas raízes. Eu aprendi muita coisa na faculdade de história. Eu só fui me entender como negra na faculdade de história, mas ela te desenha e vai te dando certas tendências onde você, por mais que você se entenda como negra, você vai admirando muitas pessoas brancas esquecendo da sua raiz, né? E dentro da faculdade de biológicas e da saúde, então a questão ela é mais esmagadora, porque você tem muita gente branca, muita gente
classe média alta, né? O negro na universidade ainda é um... Né, o pessoal falou que já te passou de 50%, mas isso não é real, né? E dentro das exatas, da saúde, das biológicas, é menos ainda. Então, tipo, no prédio que eu faço pesquisa, eu acho que tem 3 pessoas negras que são pós-graduandas que eu encontro pelo prédio, talvez 4, não sei se o outro menino é do prédio. Então, dos rostos que eu vejo diariamente. Então, tem muito pouco negro dentro dessa universidade. E é difícil, né? Porque aí você se sente muito sozinho, né? A solidão é muito grande. Qualquer racismo que você venha sofrer mascarado, você não tem com quem compartilhar isso, né? Porque o brasileiro, ele não vai chegar em você, né? E vai te chamar de macaca feia. Não, isso é uma minoria. Isso vai ser tudo muito delicado, muito sutil. E só a gente que é negro tem consciência do racismo, a gente sabe que está passando por isso. E como é que você vai combater isso dentro da universidade, que todo mundo é tão legal, tão descolado, tão para frente, né? Se você está sozinho. Então, eu acho que isso foi um dos maiores problemas que eu enfrentei dentro da universidade, principalmente na biomedicina, né? Quem de vocês que estão aqui que vão prestar vestibular e para quê? Vocês podem responder? Pessoal, se vocês quiserem responder aí pelo chat, todo mundo que é vestibulando, e também quem não é, eu vi o Rafa aqui também que está aqui, que é meu aluno de segundo ano, mas responde aí para a gente, pessoal. E aí, enquanto vocês respondem, eu também, Luala, muita gente, quem está se manifestando aqui. Tem perguntas, eu vou responder as perguntas. Olha, que legal, medicina, Eduarda. Ela já leu bastante coisa, né? Que ela perguntou assim, por que ter pessoas de risco? Que ela viu em um plantão que pessoas que tomam remédio para diabetes ou pressão têm mais receptor para receber o vírus devido ao medicamento que gera mais receptor. A senhorita, ligada, falou, senhorita, poderia explicar esse fator? Sim, eu poderia. O que acontece? O coronavírus, ele entra nas nossas células pelo receptor de ACE2. Esse receptor, ele é inibido com alguns medicamentos, porque ele é um receptor para regular a pressão sanguínea. Então, ele é inibido por alguns medicamentos. Eu não sei de quais medicamentos são. Então, o que acontece? O nosso corpo ele é muito esperto. Você quer baixar a sua pressão sanguínea. Então, você vai inibir o receptor que faz a pressão aumentar. Então, o nosso corpo percebe, fala, tá faltando receptor, o que está acontecendo? Então, ele coloca as células para produzir mais. Então, a pessoa começa a expressar mais esses receptores. Então, o receptor está lá e o coronavírus está aqui, ó, faz a ligação e entra para dentro da célula. Por isso que hipertensão e diabetes é um fator de risco para COVID-19, devido a essa ligação do receptor AC2. Foi claro, Eduardo? E aí, Duda? A médica. Ai, gente, eu vou ligar o microfone porque tá aqui. Foi sim. A questão das pessoas que têm asma, elas não podem, elas são área de risco por quê? Por favor, me responder. Senhorita. Porque elas já têm infecção pulmonar, né? Mas eu não sei, olha, agora eu vou falar de verdade, eu não sei, porque eu nunca estudei muito sobre asma, se também tá ligado à expressão do receptor no pulmão. Mas eu posso te responder com algum artigo. Mas eu sei porque eu já tenho o pulmão um pouco inflamado, né, lesionado, quem tem asma. Mas eu nunca me aprofundei no estudo da asma. Então não vou ser tão certeira. Mas eu posso te mandar algum material, se você quiser depois.
Posso responder a próxima? Vai lá. Da Suzane. O envelope proteico influencia algo em relação à prevenção? Sim, né? Porque o envelope proteico ele é mais uma camada, né? Protegendo o vírus de agentes sanitizantes, né? Como o álcool, como água e sabão, né? Então, ele, além de proteínas, como eu disse, ele tem lipídios também, né? Então, você lavar bem as mãos, você ajuda a destruir esse envelope proteico, usar o álcool 70, né? Ajuda a destruir o envelope proteico. Por isso que o álcool, para ele ter efeito, para destruir esse envelope, ele precisa ficar um tempo, né, em contato com a superfície. Você tem que passar, né? E aí ele leva um tempo para evaporar o álcool. Né? Por isso que a gente usa o álcool 70 e não o álcool absoluto, por exemplo. Porque ele fica um tempo ainda para dar tempo dele agir dentro em cima desses envelopes e poder destruir o álcool, o hipoclorito, sabão. Tem aqui, verdade. A Gabi falou A Duda perguntou, aqui, ó. Tá. Então, devido à baixa imunidade, devido à grande exploração e má alimentação, eles ficavam mais expostos a essas doenças. Seria possível também o surgimento do escorbuto devido à falta de vitamina C nas grandes navegações, pela falta de alimentos com vitaminas? Não, isso sem dúvida. Né? Isso aí inclusive, o escorbuto era conhecido como doença de marinheiro, né? Inclusive, assim, há um mito da vitamina C, de tomar lá uma cápsula de vitamina C por dia e tal, que a vitamina C, na verdade, ela serve para o combate ao escorbuto, nada mais, né? Assim, de forma mais direta. E aí, no caso, Duda, também, veja, a baixa imunidade era já de quem habitava aqui, de quem já estava morando, dos povos nativos americanos. Né? Quem trazia doença para cá eram os europeus, e os europeus já estavam imunizados, né, ao patógeno. Né? Chegando aqui, aí, né, com uma doença que é simples, né? Sim, simples para o trato do europeu, terminava por ser extremamente danosa para os povos nativos, né? E é curioso, porque da mesma forma como a Europa, a Europa foi danosa para a América, a África foi danosa para os europeus, assim, do ponto de vista das doenças. Se a gente pegar a febre amarela, pegar malária, dengue, chikungunya, tudo vieram de lá, e principalmente a febre amarela foi assim, uma doença que matou muito mesmo, matou muito. Aqui em Campinas nós tivemos, inclusive no século XIX, né, epidemias de febre amarela bem impactantes, né? Então, bem, Só uma colocação. Coloque. Então, quando a gente fala desses termos, assim, não é baixa imunidade que a gente usa, porque baixa imunidade se caracteriza a pessoa que tem uma deficiência imunológica. No caso, essas pessoas não têm deficiência imunológica, elas não têm uma imunidade treinada ainda para combater esse micro-organismo. Uhum. É o mais correto, você usar que não tem... Muito obrigado pela... faz toda a diferença, né, cara? Imunidade baixa, você está com uma deficiência por algum motivo, pode ser duradouro, pode ser passageiro, sua imunidade baixou. Uhum. Mas quando entra em contato com um organismo, com um patógeno que você ainda nunca teve contato, não é baixa imunidade, sua imunidade ainda não foi treinada, que a gente tem o conceito de imunidade treinada, né? Nem a vacina faz isso, né? Ela entra, ela dá um micro-organismo pra gente, a gente treina e se programa para poder combatê-lo. Se a gente nunca viu isso, então a gente não tem essa imunidade ainda. Aí, ó, anotaram aí, ó, para vocês usarem na prova, nos vestibulares aí, entendeu? É importante, gente. Sim. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a minha fala, sobre a fala da Elô?
também pode se manifestar, fiquem à vontade. Opa, pode curiar, o Iago, manda aí. O Polegar, o Iago, foi apelido de trote, cara, entendeu? Tinha um mano lá que ele botou o apelido em mim de Pequeno Polegar e num outro amigo meu de Pequeno Príncipe. Mas por que foi Pequeno Polegar, eu não sei, cara. E assim, e aí pegou, e até hoje, muita gente lá de Assis, da época de Assis. A gente também tem aqui, tínhamos, não sei se ainda está, o João também me chama o João, que é meu compadre também, né, e me chama de Polegar, cara, né, então todo mundo é apelido de trote, né, foi essa a razão aí, o motivo, né? Só eu tive, lá não teve apelido, ninguém teve apelido, só eu tive. Mas eu não tive apelido por quê? Porque eu passei de lista na segunda chamada. Eu não peguei o trote, entendeu? Pode crer, meu. Pode crer. Tá explicado? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Eloá, Oi. Eu só queria fazer uma perguntinha. Assim, quando você disse que o Ebola não teria um envelope Cortou. proteico, a prevenção dele seria... Quando você disse que o Ebola não teria um envelope proteico, significa que comparado ao coronavírus, teria uma maior prevenção, uma menor fatalidade? Não, o fato do vírus, ele ter ou não um envelope proteico, não está conectado com a questão dele matar mais ou menos pessoas. Isso é só uma proteção para o vírus mesmo. Mas isso não quer dizer que um vírus sem envelope ele vai ser menos letal. Porque se você parar para pensar, o Ebola ele mata mais do que o coronavírus. A gente só não teve milhares de mortes por Ebola porque ele ficou contido, né? E não houve uma grande pandemia, mas ele mata muito mais do que o coronavírus. Então, uma coisa não está associada à outra. Esclareci? Nossa, bactéria é filha da puta. Eu odeio essas coisas de internet, cara. Pessoal, então, encerrando aqui o nosso encontro, eu agradeço imensamente a presença de todas e todos, viu? De São Paulo, de Minas, aqui de Campinas. Foi, assim, maravilhoso ter passado esse tempo aqui com vocês. Eu acho que também a Eloá, ela, como eu falei, ela deve servir aí de exemplo, porque, ela começou em História e foi para biomedicina, entendeu? Assim, ó. E, gente, uma pessoa fazer um negócio desse não é um cara, não, eu vou lá e vou fazer. Não, cara, você precisa ter muito cu, entendeu? Você precisa ter muita coragem, cara, para assumir esse tipo de coisa, sabe? Né? Então, uma pessoa assim que eu chamei ela pela uma incrível, sensacional pesquisadora que ela é, mas também pela maravilhosa pessoa que ela é. Então, se vocês se tornarem profissionais e pessoas maravilhosas, como a minha querida comadre aí, o mundo, estamos em boas
estamos em boas mãos. E, Elô, para a gente encerrar, eu queria assim que você, o que para os alunos, né, para as negras, para os negros e também para a gente que é branco, dentro da universidade, para a gente tentar superar, né, essa situação enfim, de tornar a universidade pública para todo mundo mesmo, assim, né, e principalmente sendo mais assim também voltado para a molecada aí, né, para as negras e negros, qual seria assim um conselho, uma dica para dar para essa molecada, para eles, enfim, né, cruzarem aí esse momento da universidade nessa condição? Eu acho que o que eu aprendi nos dois cursos, nos 8 anos de graduação que eu me submeti a fazer, é empírico, né? O primeiro, eu acho que você não se comparar, né? Eu acho que é muito importante isso. Você trabalha muito sua autoestima dentro da universidade, porque por mais que pareça que todo mundo é legal, é um ambiente muito competitivo, sabe? E às vezes a universidade dá uma falsa sensação de que nós somos todos iguais. E nós não somos, porque nós não somos. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, ele dá no peito. Ele dá bonito, sabe? E eu me lembro de uma vez que eu fui procurar emprego com a Thailise. A Thailise era uma amiga nossa, branca. Eram 2 vagas para a história. E a mulher adorou a Thailise. Achou ela sensacional. E pipipi, esforçada, maravilhosa, dedicada, tal. E para mim ela falou assim, obrigada, vou olhar o seu currículo. A gente tinha vindo da mesma universidade. A gente estava no mesmo horário, na mesma escola, fazendo a mesma entrevista. Né? Tivemos os mesmos professores, até nossas notas eram parecidas. Só que ela era maravilhosa e eu não, né? Então, tá aí. A gente conseguiu atingir um patamar, mas para passar para o outro, a gente ainda tem que lutar, né? Então eu acho que é isso. E ela é muito ilusória, né? Eu tive um baque muito grande, porque eu fiz o Nesp, e quando eu saí do Nesp, me vi nessa situação sem emprego, não tendo gostado tanto do que eu cursei, e pensar o que eu vou fazer da minha vida agora, foi bem difícil. Então, a gente tem que, para todo mundo que vem entrar na universidade, eu falo, entra com o pé no chão. Entra com o pé no chão, não crie grandes expectativas. Crie expectativas, é gostoso, mas não crie grande. Né? E a gente que é negro, um diploma da USP, da Unesp, da Unicamp, da Unifesp, às vezes não vai dizer nada, se tiver a lourinha lá, do seu lado, ou uma branquinha. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente vive. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, passei na universidade pública de qualidade ao alcance de todos. E você tá lá com o papel, né, que você seguiu todas as regras direitinhos, mas isso não te garante o emprego. Eu creio que é isso que eu tenho para falar. E se divirtam, sabe? Estudem, mas também bebam e vão às festas. Fiquem com os caras. Calma, não. Diversidade não é isso. A Eloá agora sendo a Eloá de verdade, né? Não vai voltar atrás, sabe? Só que também pensem que depois de 4 anos você fez tudo isso, para também, né? Você fica com 40 anos bebendo nas festas, ficando com os caras, sei lá, se você gostar, né? Mas eu acho que uma hora é complexo. É aquilo que eu falo, gente. Todo mundo quer passar na faculdade para ir em festa, né? Essa é a realidade, entendeu? É essa a realidade. Tá? E vai mesmo nas festas, viu, gente? Porque se tem um negócio bom para ir na faculdade, é festa. É festa. Nunca vai ter festa tão gostosa quanto na faculdade, em lugar nenhum. Tem razão, verdade. Gente, então, eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui conosco. Olha, superou as minhas expectativas. Eu achei que teríamos bem menos gente, né? E eu agradeço imensamente assim o carinho das nossas alunas, dos nossos alunos aqui do Lélia.
dos meus alunos, das minhas alunas, das minhas ex-alunas lá de Poços, né? Assim, vocês realmente me deixaram muito feliz, né? E, né, apesar de todos os pesares, a pandemia e a tecnologia, a tecnologia, ela permite com que a gente faça esse tipo de evento, tá? Valeu mesmo, bom final de semana, e para o pessoal do Lely aí, boas férias. A gente volta daqui, eu não lembro quando, daqui uns 15, 20 dias, né? A gente volta, né? Isso eu sei. Beleza? Boas férias, descansem. Eloá, valeu mais uma vez, brigadão, do fundo do meu coração, tá? E é isso, gente. Beijão para todo mundo. E é nóis. Tchau, tchau. Né? E façam amigos na faculdade, igual a gente, assim, né? Não tem aquele poema que fala assim, você nunca mais vai fazer amigos igual quando você tinha 12 anos? Eu discordo, porque você faz amigos muito bons durante a faculdade também. E tem um afilhado. Exato, ó, meu afilhado lindo aí, ó. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Come mais novo.